Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com as nossas aulas sobre áreas de figuras geométricas, né? A gente vai ver agora como que a gente pode encontrar a área de alguma figura por meio de um método chamado decomposição, tá? O que vem a ser essa decomposição? A gente vai ter muitas figuras que não têm uma fórmula específica para calcular a sua área. Eu sei, por exemplo, calcular a área de um triângulo, eu sei calcular a área de um quadrilátero, não é? Mas se eu tiver uma figura totalmente irregular assim, eu não vou ter uma fórmula que me permita calcular a área dessa figura, né? Então o que eu posso fazer? Pegar uma figura complicada e dividir em figuras menores que eu saiba calcular a área. Então, por exemplo, eu posso dividir aqui, aqui e aqui. Vou obtendo triângulos, né? Inclusive, em medição de terrenos irregulares, né, antes do advento de GPS, era muito utilizada essa questão de triangulação. Dividir aqui em triângulos, eu posso chamar isso aqui de triângulo 1, esse aqui de triângulo 2, 3, 4, 5. Calcular a área de cada um desses carinhas separadamente e depois somar tudo, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos? Bom, o primeiro exemplo está assim. Calcule a área da figura abaixo, supondo as medidas dadas em centímetros. Então repara que eu tenho um negócio todo irregular, não é? Aqui mede 15 centímetros, 15, 20 centímetros, aqui mede 30 centímetros, não é? Então o que eu posso fazer? Quebrar essa figura em figuras menores. Eu posso falar que isso daqui é a minha figura 1, esse cara é a minha figura 2 e esse aqui é a minha figura 3, certo? Assim que eu faço isso, eu posso desenhar, né? Desenhando as figuras separadamente. Então, eu vou lá e desenho cada uma separadamente. Então, aqui em cima, minha figura 1. Bom, como aqui é 15 centímetros, né? Porque ele me falou que as medidas em centímetros. E aqui também. E os ângulos internos medem todos 90 graus. A minha figura 1 a gente percebe que é um quadrado. E no quadrado, né? Para a gente calcular a área, a gente precisa da medida do lado, certo? Então, cada lado desse quadrado mede 15 centímetros, tá certo? A área do quadrado. Como é a minha figura 1, eu vou chamar de área 1. Escreva a fórmula. Lembro que é lado ao quadrado, né? Então, área 1, 15 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 15 vezes 15. Então, isso aqui vai dar 225 centímetros quadrados, certo? Aqui embaixo, a minha figura 2. Repara que a figura 2 tem um lado que mede 20 centímetros e daqui de cima até aqui embaixo, a figura me falou que mede 45 centímetros. Então, eu vou ter uma figura mais ou menos assim. Todos os ângulos internos a gente percebe que medem 45 graus. Tem 4 lados, então eu tenho aqui um retângulo, certo? Uma das medidas é 20 centímetros, a outra medida 45 centímetros, certo? Posso falar então que esse 20 centímetros é a base do meu triângulo e esses 45 centímetros medem a altura, certo? Continuando aqui em cima, a gente sabe que a área do retângulo, no caso a minha área 2, vai ser base vezes a altura, não é? A área 2, então, vai ser 20, que é a medida da base, vezes o 45, que é a medida da altura. E se eu fizer essa continha, 20 vezes 45 vai dar 900 centímetros quadrados, certo? Agora falta a minha figura 3. É fácil ver que a minha figura 3 é um triângulo cujo ângulo mede 90 graus.
né? Se aqui mede 90 graus, seguindo reto, 90 graus também. Nós temos que este lado do triângulo aqui tem esta medida de 45 centímetros. Eu posso falar que um desses lados é a base e o outro é a altura, não é? E qual é a definição de altura? Distância de um lado até o vértice oposto fazendo 90 graus. Então, se eu falar que isso aqui é base, este lado vai ser a altura. Então, eu não tenho essa medida aqui, ó. Mas o que que eu tenho? Que toda esta medida é 30, né? Se eu chamar isso aqui de altura. A altura do meu triângulo aqui vai ser 30 centímetros, que é esse pedaço todo, menos os 20 centímetros. Então, se é um retângulo, aqui mede 20. Esta medida aqui também é 20 centímetros, tá? Então, 30 menos 20. A altura do triângulo vai ser 10 centímetros, tá bom? A área do triângulo. Como não é nenhum triângulo equilátero, a gente vai utilizar a fórmula tradicional. Base vezes altura dividido por 2, certo? A minha área 3, então, vai ser a medida do lado que eu tomei como base, vezes 10, que é a medida do lado que acabou sendo a altura, dividido por 2. Aqui eu tenho dois caminhos para seguir. Posso pegar e fazer 45 vezes 10 e o resultado dividir por 2, ou simplificar. O 10 divide por 2, fica 5 aqui no lugar, certo? Aí, para eu calcular a minha área 3, vai sobrar o 45 vezes o 5, que vai dar 225 centímetros quadrados, certo? Agora que eu já tenho a medida da área 1, né? Agora que eu já tenho a medida da área 1, que é 225 centímetros quadrados. A medida da minha área 2, que é 900 centímetros quadrados. E a área 3 do triângulo, que é 225 centímetros quadrados, né? Eu posso pegar, então, e encontrar a área total, que é a área dessa figura toda. A área total vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, a área total vai ser 225 mais 900 mais 225, certo? Se eu fizer essa continha aqui, eu vou obter que a área total, se eu não errei conta nenhuma, vai dar 1.350, se era tudo centímetros quadrados. Certinho então, pessoal? Então, mais um exemplo agora, ó. Segundo exemplo. Calcule a área da região sombreada, tá? Que é essa área aqui. Deixa eu fazer um sombreamentozinho nela para dar um destaque, certo? Supondo que as medidas são dadas em centímetros, certo? O que a gente pode perceber nesta segunda questão? Que eu tinha inicialmente um retângulo, né? Então, nós tínhamos um retângulo, não é? E desse retângulo foram retiradas 1, 2, 3, 4 partes. Cada uma dessas partes é um quadradinho, ó. Mede 1 centímetro por 1 centímetro. 1 centímetro por 1 centímetro, 1 por 1, né? Então aqui, ao invés da gente somar algum pedacinho, a gente vai ter que subtrair pedaços, tá? Então o que a gente pode fazer? Calculamos a área do retângulo completo. Ajuda bastante a gente fazer uma observaçãozinha do que está fazendo para não ficar perdido, principalmente na hora que estiver estudando, tá? Ah, mas como que era o retângulo completo, né? O retângulo antes
de retirar esses quadradinhos, né? Ele tinha um lado que era a base e um outro lado que era a altura. A base tinha um pedacinho que mede 1 centímetro, outro pedacinho que mede 5, mais um pedaço que mede 1. Portanto, a base desse retângulo era 7 centímetros, certo? Já a altura, que é este pedaço aqui, media 1 centímetro, mais 2, mais 1. Portanto, a altura, aqui é a altura deste retângulo, media 4 centímetros. Então, a área do retângulo, a gente sabe que para calcular faz base vezes altura, correto? A área do retângulo, então, é a medida da base 7, vezes a medida da altura 4. Então, a área, 4 vezes 7, 28 centímetros quadrados. Isso aqui era a área original do retângulo, antes da gente retirar esses pedacinhos aqui. Então, o que a gente tem que lembrar? Que retirou-se 4 quadrados idênticos do retângulo original. Então, cada quadradinho desses que foram retirados, a gente pode reparar na figura que o lado dele media 1 centímetro, certo? Então, a gente encontra a área de um desses quadradinhos, que é lado elevado ao quadrado, certo? Então, a área vai ser 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1 centímetro quadrado, certo? Ah, mas era uma coisa. Como são 4 quadrados que foram retirados aqui, a área eu vou ter que multiplicar por 4. Então, 4 vezes 1, 4 centímetros quadrados. Isso aqui é da parte que foi retirada. Tá certo? Bom, agora finalmente eu encontro a área sombreada, que é essa parte aqui que sobrou. Então, a área sombreada, que eu vou pôr um S de sombreado, vai ser a área do retângulo menos a área dos quadradinhos, certo? Então, a área sombreada é a área do retângulo original, a gente tinha encontrado que era 28, menos a área dos quadradinhos é 4. Então, a área sombreada, 28 menos 4, 24 centímetros quadrados, certo? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? E bons estudos a todos. Até mais, galera.